Evangelho, quinta-feira depois de cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira depois das cinzas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nessa quinta-feira do início da Quaresma, nos entrega o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. É Nosso Senhor que faz o primeiro anúncio da paixão após a profissão de fé do apóstolo São Pedro. Tivemos a oportunidade de ler esse mesmo episódio no Evangelho de São Marcos, no Evangelho de Lucas. Porém, o anúncio da paixão do Senhor é acompanhado praticamente da instrução que o Senhor faz aos discípulos de que é necessário renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo em seus passos. Esse tema que nós tivemos a oportunidade de meditar e acompanhar nas últimas semanas, agora retorna para a gente no início da Quaresma. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Em outras palavras, se olhamos à luz da celebração de ontem, da quarta-feira de cinzas, o Senhor está anunciando aquilo que vimos no domingo anterior. Como assim, Padre? A maldade, a violência, elas vão estar presentes e vão se levantar, mas o coração do discípulo que permanece unido ao seu Senhor não irá sucumbir diante da maldade, da violência, diante da hostilidade às coisas de Deus e às coisas eternas, pois o seu coração unido ao seu Senhor busca aquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus. E nesse tempo, obedecendo e permanecendo na sua palavra, passará além da violência, caminhará para além da maldade e fará da sua vida uma entrega de amor. Tá, mas o senhor falou de quarta-feira e comentou o domingo. Os 3 exercícios espirituais que ontem nós ouvimos nos ajudam a manter esse compromisso. Esse ato de responsabilidade que é nosso e que fala hoje no Evangelho, que é o mesmo ato de responsabilidade que o Senhor está tomando sobre si no versículo 22. É necessário que Jesus escolhe. Sabe que essa realidade do sofrimento e da hostilidade contra Deus está diante dele. Quando a gente vê uma nuvem de tempestade, a gente pensa 2 vezes se estiver navegando antes de passar embaixo. É natural a gente ter uma tendência à autopreservação. Mas aqui não estamos falando de que Jesus não se preservou, mas que vendo o sofrimento e a tempestade que se abatia sobre a vida do homem, sobre a inteira humanidade, ele se lança dentro dessa tempestade para nos salvar. Quando vemos uma pessoa que amamos em dificuldade,
não medimos por conta da certeza do amor que provamos e que nos impele, não medimos a extensão do risco que existe naquela situação. Nos lançamos em socorro em uma atitude heróica. O Senhor anuncia aquilo que está por vir e dessa forma deixa claro aos discípulos, mas especialmente para nós que hoje olhamos depois de todos os eventos, que sabendo onde havíamos precipitado por conta de nosso pecado, o Senhor se lançou para além para nos encontrar. Para além da rejeição, para além da violência, para além inclusive da barbárie. Era necessário passar por tudo isso se Ele quisesse nos ter outra vez consigo. E o Senhor não mediu esforços. Para permanecermos nos passos desse Senhor, seguindo os passos desse Senhor assim, é necessário que durante esse tempo da Quaresma nos dediquemos aos 3 exercícios que nos foram entregues ontem. Mas como falávamos ontem, penitência e ação de graças vão juntas, durante todo o itinerário da Quaresma, porque não tem como pensar na penitência sem fazer memória do grande dom que o Senhor realizou por nós. E dessa forma, a nossa penitência será também uma expressão dessa grande ação de graças. Como assim, Padre? Quando, no desejo de amar tanto o Senhor, eu tomo a iniciativa. É necessário que eu assuma a responsabilidade de me empenhar em abandonar os vícios. É necessário que eu me dê o trabalho e empenho em nome do amor que sinto pelo meu Senhor, em reconhecimento e gratidão pelo amor que Ele tem por mim. É necessário que eu me empenhe e entregue mais de mim mesmo, de meu sacrifício, de meu esforço, para que o meu coração esteja em prontidão diante do meu Senhor. E eu deixe assim os vícios que outrora me acompanharam e ainda acompanham, para poder ter um coração que seja todo dele. Quando 2 amigos se encontram, um amigo tem o gosto de ouvir com atenção o que o outro tem a dizer. Muitas vezes, quando vamos à igreja rezar, e ontem comentávamos um pouco disso, né? Aproveito para retomar hoje, por conta da meditação que fizemos ontem à noite aqui na paróquia. Quando 2 amigos se encontram, tem a alegria de falar um para o outro daquilo que se passa. E se um dos amigos começa a contar para o outro as suas necessidades, esse que o escuta sente por ele um grande amor e com diligência e atenção o ouve porque, por amá-lo como amigo, se preocupa por suas necessidades e se coloca disponível para ajudá-lo em tudo o que lhe for possível. Muitas vezes, quando a gente reza ao Senhor, a gente se coloca no papel daquele que fala a um amigo as suas necessidades. Mas a gente esquece que tem uma segunda parte, um momento em que nós nos colocamos para ouvir esse amigo. Daí a beleza que muitos santos nos contam de, durante o tempo da oração, dizer: fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Quantas vezes a nossa oração já seguiu esse itinerário, de nos colocarmos ali interessadamente para ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer? Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Em que eu posso lhe ajudar hoje? Diz, Senhor, qual é a sua vontade? O que vai ser agradável para o seu coração? E uma palavra, vamos arriscar, por que não? Qual a sua necessidade, Senhor?
Deus é infinito e eterno, não tem necessidade alguma, mas tem alegria de partilhar com o nosso coração aquilo que traz em seu coração. E muitas vezes partilha conosco as suas alegrias, mas quer partilhar também as suas dores. E se um amigo que nos ama ouvisse as nossas dores, ele não se mobilizaria para confortar-nos? E nós, quando ouvimos as dores do Senhor? O primeiro passo é nos interessarmos e assumirmos, é necessário essa atitude como amigo, que a gente se coloque ali diariamente para dizer: Senhor, fala, em que eu posso lhe ser útil, em que eu posso lhe ajudar? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E na medida em que tomamos ciência, então nos empenhamos em ser por Ele essa consolação, esse conforto, praticando a caridade e vivendo a luz da fé, em obediência à sua vontade. Por isso, a continuação do texto hoje, o Senhor diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. O Senhor não impõe, Ele propõe. Mas depois Ele fala também a verdade. Todo aquele que quiser ter a sua vida para si, não é que arriscará de perdê-la. Se assim o fizer, a perderá. Mas todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Ao longo do tempo, como temos falado nessa última semana, nós estamos aprendendo aos pouquinhos a ir perdendo a nossa vida. Ou seja, a desejar mais a vida que o Senhor quer para nós do que a vida como nós pensamos e programamos para nós mesmos. No texto do jovem rico, recordamos bem isso. O próprio Senhor disse: vai e entrega tudo. Fica sem nada. Mas não é sem nada. Venha após mim. Terá a mim. Entrega tudo e terá um tesouro no céu. Ontem ouvíamos o Senhor falar sobre a esmola e eu esqueci de comentar um detalhe com vocês em relação ao segredo, que é o lugar do coração, isso nós falamos, mas tem uma... Deixa o padre pegar aqui. Texto de Mateus que nós ouvimos ontem. Para assim termos juntos essa percepção. Pronto, estamos aqui com o texto agora, Mateus capítulo 6. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo. O Pai habita no segredo. Como nós vimos ontem, falamos que era no coração. O segredo é a imagem do coração, um lugar mais reservado, né, do homem. Então, ele vê no segredo, ele está no segredo, mas a esmola permanece no segredo. Olha que interessante. Mas em que é interessante, padre? Ela permanece no segredo. Quando você entrega a esmola, alguém a recebe. Isso significa dizer que ela permanece no segredo, permanece no coração do outro. Ontem falávamos que muitas vezes, quando vamos entregar uma esmola e entregamos a outra pessoa o dinheiro, como ato de esmola, ficamos muito mais preocupados em que destinação vai ter aquele dinheiro do que sequer pensamos no amor que sentimos por aquela pessoa. Levamos para casa a preocupação sobre o uso e o destino final daquele dinheiro, mas que nós demos para o outro e
não levamos para casa conosco no coração a oração e a intenção de súplica por aquela pessoa necessitada que nós ajudamos, né? Como é importante que tenhamos essa mudança de mentalidade e possamos nos dar conta que Deus nos entrega abundantes bênçãos e dons e, como falávamos ontem, pode ser que no momento seguinte, por conta do nosso pecado, a gente jogue tudo no lixo, tudo por terra. E então vem o Senhor e, outra vez, porque nos ama, Ele sempre nos oferece os seus dons. Porque nos ama, Ele sempre nos limpa depois que nos sujamos com o pecado e nos dá a veste branca outra vez, alvejando com seu próprio sangue. Porque nos ama, Ele sempre oferece de novo o perdão. Porque nos ama, Ele renova todos os dons, como no primeiro dia em que nos revestiu com eles, no dia do batismo. Porque nos ama, não lhe pesa oferecer do que é seu. Porque nos ama, pensa cada coisa que tem por nós. E por que é tão difícil às vezes a gente entregar uma esmola para alguém que nos pede? Porque provavelmente não amamos muito. E precisamos aprender da forma como o Senhor nos trata e nos ama, a termos essa prontidão no coração para a generosidade. E o Senhor hoje nos disse que a esmola fica no segredo. Ela fica no segredo porque o que nos une ao outro é o amor que a gente sente. No segredo do meu coração, se a esmola eu entreguei, ela foi-se embora. Mas o que fica comigo? O que fica no segredo do coração? A pessoa que você amou, porque você entregou. Não é só uma memória, não é só uma lembrança de que você fez uma coisa boa, mas você leva no segredo do teu coração aquele por quem você ofereceu o que era seu. E ao mesmo tempo fica também no segredo do outro que recebeu a esmola, pois ela foi algo entregue. E aquele que o recebeu permanece com ela no segredo. É claro que a moeda não vai ficar no segredo, mas vai ficar no segredo a generosidade com a qual você a amou e olhou pela sua necessidade. Olha, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está nos falando? Olha o que o Senhor está nos ensinando. Olha que grande passo nós podemos dar durante esse tempo da Quaresma. Como não pensar na esmola, como não pensar na oração e no jejum, sem que o nosso coração se inflame de amor pelo Senhor? É necessário, sim, como fala hoje o Evangelho para nós a respeito do Senhor, no primeiro anúncio da paixão. É necessário também para mim e para você que nós nos lancemos nesse itinerário de vida para seguirmos o Senhor passo a passo. É necessário passarmos pela perda da nossa vida, aprendendo a viver não mais para nós mesmos, mas a viver segundo o coração de Jesus e viver por nossos irmãos e irmãs. O Senhor nos assegura os céus. Que medo nós temos de entregar a nossa vida aqui na terra, se o céu nos está assegurado? Vai, não tenha vergonha do Senhor. Ele mesmo diz: pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará. Mas todo aquele que guardar as suas palavras ganhará o mundo, porque ao guardar as suas palavras, pouco a pouco, entregará a sua própria vida e não ganhará o mundo para si, ganhará o mundo por Deus. Assim como os apóstolos que entregaram suas vidas e ganharam tantas almas para o Senhor. Que o nosso caminhar seja, como diz São João Bosco, para ganhar almas
para trazer almas para o Senhor. E dessa forma a nossa alegria seja perfeita, porque vivemos cada um dos nossos dias aqui, cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu. Vivemos cada um dos nossos dias aqui, seguindo os passos do Senhor. Com Ele caminhamos, com Ele completamos o caminho, com Ele agora estaremos no reino dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Sacerdotes, São Miguel Arcanjo, São João Bosco e São Roberto Bellarmino, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.